Você conhece ou já assistiu Coraline de 2009, uma obra-prima da animação stop motion? Pois bem, agora você vai ter a oportunidade de assistir, porque em agosto vai fazer 15 anos que ela está fazendo aniversário da sua estreia e vai ser lançada novamente nos cinemas. Coraline é uma animação stop motion e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar de onde que veio esse roteiro que saiu do papel, os personagens que saíram do papel para se transformarem em animação stop motion. Então hoje você vai entender o processo para você sair de personagens feitos no papel para fazer uma animação stop motion. Bem interessante esse processo, fica comigo nesse vídeo. Então vamos lá, roda a vinheta. Coraline, pois bem, Coraline é um roteiro escrito originalmente por Neil Gaiman em 1960. Ele foi feito, ficou lá esse livro, é um livro infanto-juvenil, de terror, uma obra de terror fantástica, realmente dá medo o texto, a obra original dá muito medo. É uma história para criança, mas de terror. Aí, o que aconteceu? Em 2007, o pessoal começou a fazer uma interpretação desse roteiro para trazer para os filmes de animação, 2007, 2008. E o Dave McKean ilustrou a obra do Neil Gaiman em Nanquim, tá? Então existe uma obra, Coraline, você vai encontrar na Amazon essa obra, ilustrada pelo diretor de arte, o Dave McKean, o production designer, que aí foi baseada nessa obra que eles começaram o trabalho de transformar essa linguagem de um livro infanto-juvenil para uma animação. E para que isso pudesse acontecer, eles tiveram alguns profissionais muito importantes nesse processo, porque o que você tem que entender é que quando você pega um texto e uma obra que está na linguagem livro infantil, ela vem com uma linguagem adaptada para aquele formato. Quando ela vai para o formato animação, ela tem que ser transformada. E aí que entram uma categoria de ilustradores chamado character designers, ou seja, são os criadores de personagens, são os caras que interpretam esses personagens e adaptam para filme de animação. E entre eles, o principal deles, eu anotei aqui porque é um nome difícil de falar, Tadahiro Uesushi. Tadahiro Uesushi, esse cara aí. Aí, outros caras bem importantes nesse processo, o Dan Kroll e o Shane Primor, tá? Então esses três caras foram os principais character designers que desenvolveram toda a linguagem dos personagens da Coraline para animação stop motion. Foi feita uma versão também que hoje eu vou mostrar para vocês, em 2013, do Chris Riddell, que é um ilustrador que eu adoro. Ele ilustrou a obra original do Neil Gaiman com o traço dele, obviamente, que é carregado de achuras. Então hoje a gente vai falar de character designer e achuras. Eu vou te mostrar isso na prática, como fazer personagens com achuras. Você tem que aproveitar. Coraline fez 16 milhões de dólares na primeira semana de estreia, em 2009. Ela competiu ao Globo de Ouro e ao Oscar, mas ela perdeu pro Up. Vou mandar um postal do Paraíso das Cachoeiras. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, O Up tá aqui, Coraline tá aqui. Não dá para comparar um com o outro. São duas obras-primas, um stop motion, uma animação 3D. Não dá, tá? As duas mereciam prêmios. Agora, se você quer continuar recebendo mais conteúdos como esse, você tem que seguir esse canal. Então clica aí em seguir, ativa lá o sininho, faz o que você tem que fazer para você poder continuar recebendo essas aulas sobre animação, sobre ilustração, com aulas práticas, reviews, artbooks, enfim. Esse canal aqui é fantástico. Tá crescendo, tá pequenininho, mas um dia vai ser grande. Se você seguir esse canal, ele vai ficar maior ainda e eu vou contar aí com a sua participação. Muito bem, agora a gente vai para Coraline. Eu tenho aqui o Coraline do Neil Gaiman, ilustrado pelo Chris Riddell, tá? É um livro que eu vou te mostrar agora, feito todo em achuras. E falando em achuras, eu quero abrir uma oportunidade para você. Eu faço achuras desde 1992 que eu estudo achuras. Foi a primeira técnica que eu comecei a estudar lá na minha infância, adolescência, que eu comecei a estudar com bico de pena. Talvez você nem saiba o que é isso. Pois bem, comecei a estudar essa técnica lá. Então vai fazer aí 30 anos. E é uma das minhas técnicas favoritas. E para ajudar as pessoas a compreenderem e estudarem achuras, eu gravei um curso que chama o Mestre das Achuras, onde eu ensino todos os fundamentos
fundamentos básicos da Ashura e desenvolvimento de texturas, de luz e sombra, de equilíbrio de valores tonais, tudo que você precisa ser para ser um ilustrador com técnica de Ashura. Afinal, o que é importante para ser um ilustrador? Ser poliglota, né? Ser poliglota é muito importante e essa é uma das linguagens que faz muita diferença e vai te colocar aí, vai abrir um leque para você no mercado. Então, para se inscrever nesse curso, clica aí no link aqui que vai ficar na descrição, se inscreve lá. Entre pro clube, vai ser maneiro. Faz umas achurinhas, depois me manda no meu direct para eu ver, ou me marca lá no Instagram para eu poder acompanhar seu trabalho. Então vamos lá, vamos pro livro agora. Então aqui eu tenho o livro da Coraline, ilustrado pelo Curso Videl, a capa dura. Esse livro aqui tá bem popular agora, vendendo nas livrarias, né? Estávamos esperando por você, Coraline. Isso aqui não era a mesma coisa sem você. Muito barato ele, fora a história, né? As ilustrações são fantásticas. Então aqui, ó, vai ver uma ilustração de terror, né? Então os personagens, principalmente a vilã, né? Bastante formatos triangulares, bastante ossos aparentes para dar esse ar cadavérico e achuras, tá? Essa é uma achura que eu diria assim de um nível básico para intermediário, tá? Não tem muito mistério, tá? Não tem muitas dificuldades aqui. Vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer achuras de uma maneira bem legal. Então, há inúmeras maneiras de você fazer achura. As achuras, nesse caso aqui, provavelmente foram feitas com, me parece, bico de pena, tá? Pela expressividade das achuras, tá? Pela variação de espessuras, etc. Me parece ter sido feito com bico de pena. Mas existem outras maneiras. Você pode usar canetas nanquim, você pode usar lapiseira para fazer achura em grafite, você pode usar canetas coloridas para fazer achuras coloridas, tá? Então você pode fazer achuras com pincel, se você quiser. Você pode fazer lápis de cor achurado, você pode usar as achuras no lápis de cor. Então assim, há vários materiais, dá para fazer efeitos achurados. Então o princípiozinho básico das achuras é o seguinte: achura tem direção, então você pode ter direção diagonal, você pode ter a direção diagonal invertida, você pode ter a direção horizontal, você pode girar o papel, tá? Porque a mão tem que ficar confortável para fazer as achuras. Eu não estou girando o papel para efeitos didáticos aqui do vídeo. Então, você pode fazer achuras verticais. Isso aqui é uma das 5 propriedades das achuras, tá? Que é a direção. Eu tenho um artigo no meu blog onde eu falo um pouquinho mais sobre achuras também. Vai postar isso no seu blog? E aí, você vai usar essa combinação de achuras na horizontal, na vertical, nas diagonais, com uma outra propriedade que se chama o espaçamento, para você poder criar diferentes valores tonais, contraste, luz e sombra. Então o espaçamento seria a questão de você estar trabalhando de repente assim, um valor tonal mais claro, de repente você está trabalhando um pouco mais assim, um valor tonal claro médio, aí você está trabalhando assim para você fazer um médio, daí você está trabalhando assim para você estar trabalhando um médio escuro, tal, e aqui para você estar trabalhando um escuro. Claro, eu estou fazendo aqui na velocidade da luz para você entender, mas isso você pode fazer com cuidado, né? Você pode fazer cada linha tranquilamente, né? Então aqui você tem o espaçamento e isso eu fiz só nas verticais. Imagina se eu combinasse com horizontais e diagonais, seria muito mais expressivo, né? Para simular texturas, etc. Então, o que acontece? As achuras, vou pegar aqui um caso de um personagem do Coraline, que são aquelas tiazinhas gordas que tinham os cachorrinhos, né? Uns terreiros, tomavam chazinho e tal. Então eu vou fazer um exemplo aqui delas para vocês. Isso aqui eu estou me baseando numa arte original, tá? Para fazer essas duas tias aqui. Você pode encontrar na internet. Então eu estou usando aqui uma técnica de esboço tipo Scribble, né? Que é um tipo de achura que você pode usar, tá? O Scribble é uma técnica de achura, que é a técnica do rabisco, deixar a linha contínua correr no papel. Vou fazer só uma parte dela aqui, não vou fazer inteira, vou fazer as duas tias não, vou fazer uma só, para a gente explorar bem aqui essa... Elas tinham uns peitos bem caídos, assim, essas roupas com plumagem, bem espalhafatosas, uma maquiagem, né, bem carregada, né. Vou dar uma adaptada aqui pro meu traço, fazer exatamente igual, vou dar uma adaptadinha, botar uma orelha de mais velha aqui assim. Aqui assim as bochechas e aqui a papada toda. Aí ela tinha um chapeuzinho aqui assim, um chapeuzinho.
esse desenho é muito legal, muito sinistro, é muito louco, dá assim uma agonia, assim, uma tensão quando você está assistindo ele, porque a vilã, né, os personagens, né, os vilões do desenho, eles são muito macabros mesmo, tá? É um desenho aí, terror para criança. Nem sei se é muito de criança esse negócio aí. Mas as crianças também têm que conhecer, né? Outras linguagens. Pode ser só cartoon, não é só galinha pintadinha, né? A vida nem sempre é um mar de rosas. Dá para assistir uns filmes mais tensos, assim, né? Então eu tô me baseando aqui numa obra original. E aí ela tem aqui uma coleirinha que tem um cachorrinho, né? Muito bem, então eu tenho aqui um esbocinho e agora eu vou pegar, eu usei uma 05 para fazer, né? Então a gente fez etapa 1 aqui, um esboço bem solto, com técnica Scribble. E agora a segunda etapa é fazer o mapeamento das sombras com achuras unidirecionais. Então eu costumo fazer as minhas ilustrações com achuras, começo com uma fininha, então uma 01, e eu começo sempre na diagonal. Então um costume meu trabalhar sempre na diagonal. Então eu vou lá e começo a colocar as achuras na direção diagonal. E aqui você já vai trabalhando o quê? O espaçamento, tá? O espaçamento. E um outro princípio, a composição, né, das 5 características que compõem as achuras, né? A gente falou aqui de direção, espaçamento e tamanho. Então eu vou variando os tamanhos, tá? Será que essa aula merece uma curtida? Eu acho que sim. No final você vai ver uma obra de arte aqui espetacular, simples, porém complexa. As achuras não são uma técnica muito simples, tá? Elas são uma técnica, principalmente a achura em nanquim. Ela não é uma técnica muito fácil, porque justamente você não tem muita margem de erro. Então, se você coloca as achuras numa direção errada, se você agrupa elas numa proximidade, né, num espaçamento errado, você praticamente perde o desenho. Anos de treinamento jogados fora! Então demanda um pouco de experiência, muita prática. Agora eu tô com uma encomenda de um livro adulto que eu vou fazer todo em achuras, talvez com um pouco de aguada em nanquim. É uma base de aguada em nanquim com um acabamento em achuras, coisa bem bonita. Uma técnica muito rica, né? Uma técnica que traz muitos detalhes, né? Uma textura muito bonita, tá? Olha aí, ó. Então o mapeamento das sombras. Aqui, ó. Chapeuzinho dela, vou fazer unidirecional. E eu preservei o branco aqui para já dar indicação de luz. Então aqui, se eu fosse manter essas achuras dessa maneira, eu estaria criando uma luz de alto contraste, onde você tem o claro e o escuro. Mas eu não quero trabalhar com alto contraste, eu quero trabalhar com luz difusa. Então eu vou fazer as passagens de degradê. Como? Por meio do controle do espaçamento, da direção e do tamanho, tá? Com essas 3 características. Olha lá, peninha. Colocando bastante textura aqui no desenho, bastante detalhes. Quanto mais detalhes, fica mais interessante, né? Nessas penas aqui. A achura mais complexa que eu fiz foi em 2016, 18 anos aí, que foi uma obra que eu fiz num A4, uma árvore com uns pássaros e tal, uma árvore cartoon, obviamente, com uns pássaros, e eu levei em torno aí de 30 horas para fazer, acho que o trabalho. Não sei se chegou a 30 horas, que 20 horas seria mais justo falar. Foi até rápido, para falar a verdade. Muito bem, aqui, então, mapeando, deixei mais próximo. Aqui eu vou mapear, tentando simular os volumezinhos desse cachecol de plumas, mas é de, não sei o nome disso aqui. Muito bem, eu fiz aqui então um mapeamento das sombras, trabalhando aí só o espaçamento, né? Uma unidirecional. E agora eu vou começar a mudar a direção. Eu fiz uma diagonal para a direita, agora eu vou fazer uma diagonal para a esquerda e vou começar a trabalhar como se eu estivesse no nível 2 aqui dos valores tonais. A pele eu vou manter com poucas achuras para poder ter uma pele clara. A roupa eu vou deixar mais escura e esse chapéu mais escuro. Então aqui o chapéu e a roupa vão ter valores tonais mais baixos, tá? Aqui vai ter um valor tonal médio e o rosto um valor tonal claro.
Ok, agora eu vou em outra direção. Fiz aqui as Ashuras na diagonal para a direita, na diagonal para a esquerda. Agora eu vou começar a intercalar entre as horizontais e as verticais. E aí eu vou pensar no equilíbrio valor tonal. Lembrando, chapeuzinho, roupinha, valor tonal mais baixo, valor tonal médio e valor tonal claro aqui no cabelo e no rosto. Então vamos lá. Tá aí, ó, uma personagem inspirada aqui, então, Coraline. Não lembro o nome dessa personagem. Então o que a gente fez? Etapa 1, esboço em Scribble. Etapa 2, mapeamento, sombras, achuras unidirecionais. Depois, nova direção, mapeamento da sombra no segundo nível de valores tonais e assim por diante. Você vê que mais pro final aqui eu saí da caneta 01 para a caneta 05 só para fazer algumas sombras de oclusão, né? Ou seja, sombras mais profundas para dar mais contraste e definição no desenho. Agora me conta, o que você achou dessa ilustração? Achou bacana? Curtiu a técnica de Ashura? Então clica aqui, clica em curtir e aproveita e comenta aqui qual que é o seu filme de animação stop motion favorito. Qual que é? Coraline, Kubo, Paranorman, Nightmare Before Christmas, né? O Estranho Mundo de Jack, Missing Link. Qual que é o seu preferido? Conta aqui pra mim nos comentários o que você achou dessa aula e qual que é o seu desenho favorito. E agora você precisa dar continuidade aos seus estudos, tá? Então fica nesse canal porque eu vou te aconselhar aqui um vídeo para dar continuidade, que é um vídeo como você vai trabalhar o gestual. Agora você aprendeu como manipular formas, como criar personagens, como dar uma linguagem, uma roupagem aí com Ashuras. E agora tá na hora de você aprender a colocar esses personagens em movimento, com emoção, com expressões faciais. Então clica aqui nesse cardzinho para você continuar os seus estudos aqui no canal. Valeu, gente, até a próxima aula.